Dicas lúdicas para atendimento de crianças vítimas de abuso sexual. Esse é o tema da nossa Hora Exepaz de hoje. E a Hora Exepaz é nossa live semanal para falarmos sobre Exepaz, Educação Sexual Emocional e Prevenção ao Abuso Sexual. Entregamos aqui na Hora Exepaz ferramentas práticas para você que é profissional, que trabalha com crianças, adolescentes, famílias ou que deseja trabalhar. E, gente, olhe, essa Hora Exepaz, ela vai ser muito especial. Eu não tenho dúvida. Por quê? Semana passada a gente tentou fazer essa live, eu tava de férias no hotel. E aí, com uns 16 minutos mais ou menos de live, acabou assim, sabe? Caiu a internet do hotel e não funcionou o meu 4G. E a gente adiou a live pra hoje. Agora, perto de começar a live, acontece o quê? Acaba a energia lá na minha casa. Eu tive que sair de casa e vir aqui pra casa do Teatro, que trabalha comigo, pra poder fazer essa live. Eu falei, não é possível, gente. Não é possível acabar a energia no dia de eu fazer essa live, que já foi remarcada. E aí, gente, sempre que as coisas têm muita dificuldade, assim, tá difícil acontecer, tem algo muito especial. Tem algo muito especial, não é possível? Então, se você tá aqui, seja muito bem-vindo. Só avisa pra Larinha que eu tô em live pra ela não ligar, que minha filha tá me ligando aqui. Seja muito bem-vindo a essa live, essa Hora Exepaz. E eu quero avisar, dar uma boa notícia pra vocês, tá? Nós vamos fazer, até o mês de março, então já me programei até março, fazer 2 horas Exepaz por semana. Sempre eu faço uma hora Exepaz, que é na terça-feira, 9 da manhã. E aí, até março, nós vamos fazer terça e quinta, tá? Por quê? Porque eu quero entregar mais para vocês de conteúdo. Profissional precisa saber mais. E porque eu quero trazer mais ainda, o maior número possível de Master Exepaz aqui, para mostrar o trabalho delas para vocês e para vocês aprenderem com elas, que as Master Exepaz são altamente capacitadas. E muita gente se inspira no trabalho das Master Exepaz. Então a gente, cada vez mais, eu fico procurando formas de capacitar profissionais, tá? Então, fazer 2 horas de Exepaz por semana foi uma decisão que nós tomamos nesse primeiro trimestre do ano. E também o nosso grupo, gente, o nosso grupo GEP, que é Grupo de Estudo Profissional. Hoje ou amanhã eu vou mandar o primeiro conteúdo, é um grupo de WhatsApp gratuito que você participa e toda semana eu vou mandar um conteúdo especial lá, áudio, vídeo, PDF, só coisa prática para você que é profissional receber e já começar a aplicar, independente se é meu aluno ou não, certo? Então, 2 lives por semana e esse grupo. Então você vai ter 3 contatos com conteúdo exclusivo por semana, fora tudo que eu coloco no feed Master Exepaz, fora tudo que eu coloco no feed Leiliane Rocha Psicóloga, tá bom? Esse é o esforço genuíno, porque a causa pede pressa. É isso que tá na minha cabeça, ó. A causa pede pressa. A sua carreira profissional também pede pressa. Você ter segurança para atuar com educação sexual e emocional, prevenção ao abuso, pede pressa. Então, da minha parte, eu vou fazer o que eu posso. Agora, depois que eu te entrego, aí é contigo, tá bom? E aí, eu quero também fazer um pedido para você aqui agora. Compartilha essa live nesse momento. Você que tá ao vivo e também você que tá assistindo essa live gravada, compartilha, gente. Porque quanto mais pessoas assistirem a live, mais pessoas são capacitadas e crianças alcançadas também, tá? Então, não esquece de compartilhar. Vou chamar aqui a Marina. Topada a internet aqui. E a energia também, né? Uau, que mulher linda! Duas! Bem-vinda, Marina, bem-vinda! Obrigada, Leiliane. Conseguimos hoje. É luta. Vai ser lindo, né? Bom demais te receber aqui, Márcia Exepaz, Obrigada. maravilhosa, que faz um trabalho lindo, que atua com crianças de uma maneira, tanto assim no consultório, como também em trabalhos que faz de oficinas e também escrevendo livros, que eu sei. Sabemos. Primeiro, eu quero dizer que eu tenho profunda admiração por você,
Primeiro, pela pessoa que você é. Então, você é uma pessoa de coração bom, você é uma pessoa muito humana, você é uma pessoa muito altruísta. Então, te admiro como pessoa, também como profissional. Feliz de ter você como Master Exepaz, na certificação, na pós-graduação, na A Rocha mentoria. Mentoring, na mentoria Rocha Mentoring. Então, demais, bom demais ter essa jornada junto contigo. E além do mais, fez cabelo lindo, cacheado, aí fica uma pessoa melhor ainda, Ah, entendeu? nós somos as gêmeas, cacheadas, gêmeas. Olha, teve uma pessoa que falou assim, Leiliane, quem foi que falou ontem assim? Leiliane, Marina me lembra muito você. Eu falei, Ah, colocaram num sério que eu post, sou num bonita? post. Colocaram num post, vocês duas são muito parecidas. Eu falei, eu já ouvi, olha só que maravilha, gente, que honra. Nossa, então É já sei que eu isso, sou linda, viu? é maravilhosa, eu também sou maravilhosa, gente, olha só. E é isso, você tá perto de pessoas e parecer mais com a pessoa é a meta, a meta. Daqui a Marina, pouco ninguém nem vai querida. saber quem que é Marina, quem que é Leliane, essa é a minha meta. É verdade, vão confundir, viu? E até, ó, a roupa ficou meio parecida. Se eu soubesse, eu tinha vindo com assim, olha. Olha, gente. Marina, querida, eu já quero começar. Primeiro, eu quero que você se apresente, diga, né, o que você faz. Eu dei só uma leve introdução aqui, mas que você se apresente e já responda uma pergunta, tá? Sim, Eu já quero começar se entregando conteúdo, porque essa live vamos lá, aqui a gente vai dar o coração da gente, porque tem coisa grande por trás dela, porque tanto com impedimento certeza. pode ter alguma coisa grande aqui. É, a pergunta é: qual o maior desafio no atendimento de criança? Qualquer criança, dependendo de sofrer abuso ou não. Se apresente e responde essa pergunta aí. Vamos lá. Nossa, delícia, gente. É tão bom falar sobre isso. Bom, eu sou psicanalista infantil e educadora parental também. Como educadora parental, eu oriento pais na construção de relacionamentos mais saudáveis com as crianças, de proporcionar um ambiente mais saudável, porque a gente procura, às vezes, o problema na criança e, às vezes, a criança é o sintoma da casa, a casa está doente, precisando de melhorar a rotina, presença, enfim. E como psicanalista infantil, meu trabalho é lúdico, meu trabalho é ludicidade. Há uns anos atrás, tinha uma trend que falava sobre as profissões, e eu entrei e fiz um vídeo sobre ela, que eu falava, eu sou psicanalista infantil. E é claro que me perguntam se eu brinco o dia inteiro. E eu tenho que responder que brincar é coisa séria, porque para a criança o lúdico é a forma de se comunicar, é a forma de se vincular com a criança, é uma linguagem terapêutica. E talvez seja um desafio muito grande, porque a maioria das pessoas, os adultos, não entendem muito bem. Então, eu diria que um dos desafios aí no atendimento da criança é conseguir que os adultos participem, entendam o seu papel ali também. Quando eu falo dos adultos, é os responsáveis. Às vezes, na ansiedade de chegar no ponto, e quando a gente fala de atendimento de criança vítima de abuso, também é uma questão, porque às vezes querem que tratem aquela questão do abuso sexual ali no atendimento. E é claro, a gente trabalha aquela questão, mas não é somente isso, né? A gente não é o atendimento da criança de vítima ou de qualquer criança, não é só a demanda que os pais trazem, é aquela que a criança traz também. Então, um dos desafios é lidar com os pais entenderem também sobre a participação deles no processo terapêutico. Porque não Uhum. é só a criança, não é traz a criança e melhore. E eu recebo muito isso. Marina, olha, fulano de tal tá muito desobediente, tá assim, tá assado. Vamos entender o ambiente, vamos Dê entender um como jeito está a nesse menino, pelo rotina. amor de Deus. Eu É ouvia muito dos pais. praticamente isso, sabe? Muitas vezes manda áudio, ó, te mandei aí, vê o que você faz. Tipo assim, né? Qual que é a responsabilidade de cada um? A criança está comunicando através do seu comportamento. Vamos olhar para além do que ela está apresentando, desse comportamento difícil, dessas mentiras ou desobediência. O que que tem por trás disso? Como é que está a conexão, o vínculo com a família em casa? Como é que está a rotina dos pais? Muitos procuram, eu acho que meu filho tem TDAH, querem diagnosticar a criança ou a infância, mas quando a gente para observar, bom, como que é a rotina? Você também é ansiosa, agitada? Aí os pais são ansiosos, acelerados, agitados, passam o dia acelerando a criança. Como a criança não vai responder a esse ambiente? Então é importante, antes de tudo, de ver um problema, um diagnóstico na criança, é entender o ambiente familiar, entender se aquele ambiente está favorável para a criança, está saudável, está seguindo o ritmo dela, ou está todo mundo nesse ritmo acelerado, e a gente vai acelerando a criança e todo mundo está acelerado em casa. É claro que os diagnósticos vão aparecer, né? Então, esse é um dos desafios que a gente tem nos atendimentos.
Aham. Quando eu também atendia na clínica, a gente também enfrentava esses desafios, e é porque assim, ainda não estava o chat GPT com tudo aí. Agora, muitos pais estão diagnosticando os filhos, sim, pelo Sim. chat GPT. Né? Tem até psicólogos, tem até médicos que estão dando diagnóstico baseado no chat GPT. Não pode ser um auxílio, mas a leitura É. clínica, ela é única, né? E aí, quando a gente fala da criança vítima de abuso, a gente tem que entender alguns pontos super importantes, tanto no que se refere ao abuso, quanto no que se refere às ferramentas que nós vamos utilizar. Então, nesse sentido, Marina, a gente até Uhum. começou a nossa live, né, semana passada, que não deu certo. A gente começou falando sobre a importância da anamnese. Sim. Então, primeiro explica aí, né? Vamos explicar aqui, pessoal, o que é anamnese. E no atendimento de criança vítima de abuso, ou qualquer criança, é importante o profissional ter o olhar para a anamnese. E eu estou falando aqui não só de psicólogo, psicanalista. Não, gente, eu não estou falando só disso. Eu estou Uhum. falando de médicos, tá? De terapeutas, de professores. Agora, em cada momento, a gente vai adaptar um estilo de uma Ao nicho. anamnese, tá? Porque esse olhar de que eu preciso entender o contexto tem que ser de todo e qualquer profissional. Foi isso que a Maria já Sim. começou falando. Ó, vamos entender o contexto. Então, a criança, a psicologia é categórica em afirmar que a criança é o sintoma dos pais ou dos seus Isso. principais cuidadores. Então, quando a criança apresenta algum comportamento disfuncional, o primeiro lugar que a gente tem que olhar é para a família e a escola, os dois primeiros lugares, Uhum. família e escola, porque as demandas normalmente vêm desses dois lugares. E é justamente essa perspectiva da gente, quando a gente faz o anamnese, a gente quer conhecer o que aconteceu com essa criança no passado, desde quando ela é bebê, tá? O que está acontecendo agora, para poder a gente entender o contexto infantil. Então, fala um pouco aí dessa anamnese e da importância. Vamos lá. Mesmo em situação de vítima ou não, a anamnese é o primeiro passo, o primeiro cuidado terapêutico, né? Então, uma anamnese bem feita, ela já protege a criança antes mesmo do atendimento da criança. É aquela anamnese que visa entender o contexto, nesse caso específico, que é o tema da nossa live. Entender qual foi a abordagem dos pais, acolher esses pais, eles vêm com muito medo, com muitas dúvidas, com muitos receios, eles vêm ansiosos e apavorados também. Então, esse acolhimento que você presta é imprescindível, porque isso eu estou falando não só como terapeuta, mas vamos supor que os pais conversem com a escola, com o professor. Essa escuta, esse acolhimento, ele é imprescindível para que a família fique segura. Porque quando os pais se sentem mais seguros e entendem a situação, entendem que aquela criança pode ser amparada, que a vida da criança ainda não acabou, que tá tudo vai dar certo, que ela vai ser amparada e protegida, eles se sentem mais tranquilos. E essa segurança e tranquilidade que os pais sentem vai ser a segurança que a criança precisa no dia a dia. Então, esse primeiro processo de orientar os pais, explicar o processo também, porque eles não sabem como vai ser o atendimento. Então, eu já recebi pais que ficaram perguntando, mas aí como é que é? Você vai perguntar para a criança? Alguns com a preocupação de que eu revitimizasse a criança, mesmo sem saber o conceito, mas vai ficar perguntando, ela vai ficar aflita, como é que vai ser? Eu posso ficar com Uhum. ela? Então, eles sempre com essa dúvida. E outros até querendo saber, porque às vezes querem que a gente vá direto a esse ponto. E aí, você explicar como vai ser o processo ajuda eles a acalmarem um pouco a ansiedade. Olha, a gente vai tratar a criança, não é somente a situação de abuso. Então, assim, a criança vem, a gente não vai chegar no primeiro momento, a gente vai falar depois das ferramentas, do processo todo, né? Mas só para adiantar, a gente já vai explicar para eles como vai ser o passo a passo. E isso tranquiliza de tal forma que eu já vi, assim, o olhar vindo apavorado e saindo leve. Então, e essa leveza que a gente precisa proporcionar para a família. Porque você vai estar com a criança, eu sempre falo isso, você vai estar com a criança uma vez ali na semana, um horário apenas no dia. Os pais vão estar no dia a dia. Então, eles entendendo o processo, eles podem fazer parte e auxiliar, ajudar também todo o processo da criança, para que a criança realmente se sinta amparada, né? Então, a anamnese bem feita, ela evita a revitimização, ela evita perguntas difíceis, duplicadas em momentos sensíveis, orienta a condução clínica,
ou até a forma, por exemplo, de um professor abordar a criança, prestar atenção, fornecer acolhimento. Então, às vezes os pais ficam, mas eu posso continuar explicando sobre os toques, né? E será que ela não vai ficar lembrando? Então, tudo isso é importante a gente dar essa segurança para a família, para que a família também consiga dar esse suporte para a criança. E essa anamnese, que no caso dos terapeutas, vai também ajudar no planejamento dos atendimentos. É a partir dela, né? Então, às vezes, como a gente até tinha mencionado na outra live, às vezes uma anamnese pode durar dias, pode ser mais de uma consulta, mais de uma sessão. Uhum. Depende de como essa família precisa dessa orientação. E aí, a forma como a gente explica, a forma como você acolhe essa família vai ser realmente fundamental para que todo o processo funcione de uma forma mais tranquila, para que a criança realmente seja amparada nesse momento. Compreender o contexto, identificar fatores de risco e avaliar a segurança atual da criança. Isso é importante também nesse primeiro momento. Entender se a criança ainda está exposta, tem acesso ao agressor. Porque a primeiro momento a gente tem que garantir a segurança da criança. E aí nessa anamnese você vai saber como que está a família, a rotina, como que eles lidaram com a criança, como que foi essa intervenção. A criança revelou, eles ficaram sabendo, o que eles falaram com a criança, porque aí você vai entender também o nível de fragilidade daquela criança. Os pais se desesperaram, fizeram aquele auê, e interrogaram a criança, quem sabe, quem não sabe, para quem a criança contou, quantas vezes ela contou, o que perguntaram, o que disseram. Tudo isso vai te ajudar a entender como essa criança vai chegar no consultório, como essa criança vai chegar na sala de aula, como essa criança vai chegar no Ministério Infantil da igreja, enfim, né? Então é importante a gente entender, acolher os pais e também orientar sobre os próximos passos. Perfeito, Marina. E algo que eu acho importante a gente salientar aqui os pais de uma criança abusada, eles chegam desesperados pelo que aconteceu. Até eles não têm certeza total, mas eles já têm suspeita, porque tem algumas evidências já. Eles chegam muito desesperados. E aí, qual é o erro comum de muitos psicólogos, psicanalistas, terapeutas, professores, médicos, profissionais em geral? Entrarem no sintoma dos pais, entrarem no desespero dos pais. Uhum. Né? Então, assim, como profissional, os pais, por exemplo, eles chegavam para mim assim, doutor, é o seguinte, eu acho que está sendo abusado e tal, não sei o quê. E, por favor, olhe, trate logo esse abuso, olhe, para essa criança esquecer e tal. E aí, a tendência dos pais é esquecer as outras questões da criança e fixar no abuso e querer que a gente, na clínica, só trate o abuso. E sim. Né? Então, Sim. a gente tem, como profissional, a gente tem que entender como é a gente quando vai levar o filho, muitas vezes a gente quando vai levar o filho pediatra, né? Eu lembro quando eu fui levar minha filha para fazer, né, a rotina com a pediatra, e ela tava com a gargantinha meio doendo, então assim, eu falei, doutor, é o seguinte, olha, a Lara tá com a gargantinha meio assim, tá irritada e tal, então, senhora, por favor, passa um antibiótico pra ela, passe um antialérgico, porque eu acho que é antialérgico, não sei o que, não sei o que, ela falou, olha, Eliane, pra que você trouxe, você já sabe tudo? Só que a receita a gente conhecia, né? Só que a receita, você tá mais médica que eu. Ai, doutora, é muito sofrimento, que eu já tô tantos dias sem dormir, eu tô vendo minha filha sofrendo, você quer, ela. Calma, a gente vai analisar, a gente vai ver E aqui. assim, é Olha, natural que me eles venham assim, diga. né, Leiliane? Aham. É uma situação delicada, é natural que eles venham Sim, assim. sim. Nós não podemos entrar nessa ansiedade deles. Nós precisamos Exato. ser a pessoa que vai estar ali pensando, acolhendo, orientando. Se a gente entrar nessa pilha, ninguém olha para a criança. Tá todo mundo, É, ai meu Deus, e é. agora? Ai, que triste, né? Então a gente precisa ter esse senso, né? Essa tranquilidade. E fora que os pais perdem a confiança na gente, no fundo, sabe? Eles vão perder a confiança na gente. Porque se você tá desesperado e o outro fica desesperado, você não se conecta com o outro, você não se acalma, Não, você não tem segurança. E a gente fala assim: olha, aí a gente vai usar o tripé, né? Vamos falar do tripé de receber o pai, qualquer pai, gente, em qualquer profissão de vocês, tá bom? Daqui a pouco eu falo do tripé. Mas antes, aí vocês me lembram que eu tava falando do tripé. Mas antes, Marina, vamos apresentar logo alguma ferramenta aqui. Então, vamos lá. dito isso, tá, gente? Dito isso, em relação à anamnese, entender que o ambiente, a gente tem que estar de olho no ambiente, mudou o ambiente, a criança muda. A criança é uma flor plantada no solo. O solo tá ruim, a flor não vai bem, não. Então, você não vai ficar mexendo na flor, você vai mexer no solo. E, naturalmente, Exatamente. a flor vai continuar crescendo bem. Então, mesmo assim, a criança.
Ela Exatamente. está com alguma situação, olha para o ambiente. Raras exceções, crianças neuroatípicas, mas até as crianças Uhum. neuroatípicas, quando estão no ambiente adequado, elas ficam muito melhores, né? Consegue Assim, no seu florescer muito comportamento, suas melhor. emoções, né? E esse ambiente vai depender dessas orientações que você der para os pais. Às vezes os pais não estão alertas, eles estão nessa pilha e não percebem isso. Então é muito importante essa conversa com os pais, esse acolhimento, essa orientação, para que esse ambiente seja saudável para as crianças. Bom, antes da ferramenta em si, se tratando de atendimento à criança, antes de qualquer ferramenta vem o vínculo. Antes de qualquer ferramenta, vem o vínculo, porque a gente precisa se conectar com a criança. A gente precisa estar ali para a criança precisa confiar, a criança precisa entender. E a criança confia com tanta facilidade, né? A gente chega para ela com um sorriso, com um pouquinho de ludicidade, não precisa de grandes coisas, ela já está ali querendo confiar. Mas a gente precisa conhecer o mínimo sobre a infância, para a gente se conectar com a criança. Então, a gente precisa fornecer para esse ambiente terapêutico, para esse ambiente acolhedor, para essa conversa com a criança, enfim, seja qual profissional for, é segurança emocional. Ela precisa confiar nesse adulto. E aí a gente vai usar a ludicidade, o brincar. A forma de brincar é não como um interrogatório, né? Você conduzir uma brincadeira com a ideia de a criança revelar algo, aquela coisa impondo, não. O atendimento, o acolhimento à criança sem ludicidade, sem brincar, sem usar essas ferramentas, pode revitimizar a criança. Pode se tornar você colocando a sua ansiedade. Eu tenho que dar um resultado para os pais. Isso também é uma dificuldade, tá? Quando é o terapeuta querendo resolver ali o problema, ai, mas o que eu vou falar com os pais? Eles vão perguntar se ela falou do abuso, ela não falou, o que eu vou responder para eles? E aí, isso, se você se colocar nessa pilha, você vai começar a revitimizar a criança. Querer que a criança Uhum. fale. E querer interpretar coisas que não tem, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Se vincular, o silêncio da criança também comunica, nos incomoda o silêncio, mas a gente também precisa ler. A gente escuta a criança, não só o que ela fala, é como ela brinca, o que ela desenha, o comportamento dela. Então a gente precisa ter isso em mente. Antes de qualquer ferramenta, vem a ludicidade. Uma das coisas que a gente gosta de usar como ferramenta no ambiente terapêutico, seja para criança, vítima ou qualquer criança, é o desenho livre. Desenho livre. Às vezes os pais entram também nessa ansiedade, mas ela vai estar lá para ficar desenhando. Mas não é só o desenho, é a sua interpretação, mas não só a sua interpretação, é o que a criança diz sobre o desenho. É o processo, não é o desenho em si só que comunica, mas é o processo. A criança deixou vários espaços vazios, a criança usou cores, essa atenção que a gente tem sobre as cores, sobre repetições, partes do corpo omitidas, partes do corpo exageradas. Então, às vezes a criança começa a desenhar bonequinho sem boca, ou começa a desenhar partes do corpo exageradas. E nossa atenção, juntamente com a observação, atenção ativa ali, no momento do processo, estar ali, apagamento excessivo. Mas entendam que não é só as cores em si, porque às vezes a gente tem essa mania, essa ansiedade mesmo, né? De querer interpretar. Às vezes a criança desenhou tudo preto. Nossa, deve ser um luto, ela tá ali. Não, às vezes só acabou o lápis colorido, É, entendeu? só foi isso. Então, assim, Como dizia começar. Freud, às vezes um charuto é só um charuto, gente. Não Às vem vezes o charuto é só um sexualizar um charuto, charuto, né? entendeu? Então, assim, nunca interpretar isoladamente. O desenho dialoga com o processo. Não dá Uhum. um diagnóstico. Você vai observar um todo, o que a criança fala, como ela se comporta, como ela reage. E ao invés de sair interpretando, pergunte à criança: Ah, o que está acontecendo nesse desenho? Quem são? Mas ter essa atenção. E aqui também entra a parte, por exemplo, dos professores. É, a Liliane sempre fala isso, né? Mais importante que o desenho é o que a criança diz sobre ele. Uma vez eu estava dando uma mentoria para uma professora sobre prevenção, Maio Laranja, era bem na época do Maio Laranja. E aí ela falou, Maria, aí eu fui falar sobre os desenhos, como a criança se comunica através dos desenhos. E ela foi e me falou, nossa, Marina, teve um menino lá que ele tá todo, o comportamento dele tá assim, tá assado. E um dia ele desenhou um desenho, com a parte íntima dele desenhada lá. E aí eu fui, briguei com ele, falei que não podia desenhar, que era parte íntima. Eu falei, bom, será que foi? Eu falei, não tem como a gente saber. Pode ser, pode não ser. Só que aí a gente precisa perguntar, quem era aquele desenho?
Você deduziu que era ele se desenhando, mas e se não fosse? Poderia ser outra pessoa, poderia ser ele, poderia ser uma curiosidade sobre o corpo, poderia ser um relato de abuso. Então, a nossa atenção ao que a criança comunica, porque a criança sempre comunica. Às vezes ela não diz com palavras, mas pelo comportamento, ela nos mostra através de um brinquedo, através da forma de brincar, do desenho. E o comportamento dela em si já diz tudo. Então, é a nossa atenção como pais, profissionais, professores, ter essa atenção é o que vai mandar. Então, assim, não adianta, por exemplo, vocês mandarem aqui um desenho. Marina, Leliana, interpreta para mim. Não, a gente está aqui, Eu vou né? A fazer gente bem assim, ó, peraí. né? Tem coisa que nem Freud explica, gente. Entendeu? E esse desenho que vai conseguir falar sobre ele é a criança. Então, é ouvir. Antes de você ter o impulso de interpretar ou repreender a criança, é você observar, é você ouvir, é você entender o que está por trás disso. Eu gosto também de usar brinquedos simbólicos. E assim, eu sei que às vezes, mas é tanta coisa, é tanto recurso. Gente, eu já, por exemplo, tem animais que representam, e a criança usa os animais para representar a mãe, pai, ela, o irmão usa. Tem a família terapêutica que as crianças usam, bonecos. Mas eu já também vi crianças usarem massinha para representar a família em uma Muito, situação. Eles muito. vai lá, faz a minhoquinha. Aí a minhoquinha maior é o pai, a minhoquinha depois é a mãe. Então, a criança, ela é criativa, do nada ela faz brotar um sentido. Mas a gente precisa dessa atenção. Aí é onde entra a nossa atenção ali. Como você observa a dinâmica, os diálogos entre os bonecos, entre os brinquedos, entre ela mesma. Como ela dispõe cada brinquedo. E principalmente repetições. A gente tem que ficar observando muito repetições. Eu lembro de uma sessão que a criança, ela ainda não falava muito, ela tinha 2 anos e meio, então ela falava muito embolado. E nessa sessão ela ficou repetindo o mesmo processo. Ela empilhava um monte de coisa e bagunçava. Empilhava. Aí eu fiquei, gente, ela tá repetindo a mesma coisa, a sessão inteira. Passamos lá 40 Uhum. minutos ela falando assim. E eu falei, tem coisa aí. E aí, quando a gente eu fui observando, entendendo, claro, em diálogo com a família também, eu entendi que ela estava desorganizada internamente e estava tentando ali processar aquilo, porque a rotina dela mudou toda. Os pais haviam se separados, aí ela teve que ficar na casa do pai, onde ela não tinha costume, foi o pai que levou para ela. Estava toda desorganizada e ela tentando. Então, assim, a gente ter essa. O que ela está querendo comunicar? Essa curiosidade. Eu acho que o ponto é esse. A gente, quando é adulto, a gente acha que tudo que a criança faz é bobeira. Tem nada não. É sermos detetives ali, curiosos. O que que essa criança está tentando me dizer? O que que essa criança está tentando comunicar? Porque quando a gente se coloca nesse lugar, aí você vai conseguir entender. Aí você vai se Verdade, abrir para aquilo. verdade. Marina, no seu cotidiano, quais são algumas ferramentas lúdicas que você utiliza? Por exemplo, você falou da família lúdica, você falou da massinha, você falou. Traz assim, como é que você, nesse atendimento da criança vítima de abuso, ou que há uma suspeita de abuso, você tem algum direcionamento intencional? Sim, Eu vou utilizar esse brinquedo aqui, talvez eu vá trabalhar esse livro aqui, talvez eu vá fazer isso. Como é esse seu manejo de vamos atendimento dessa lá. criança? Tanto A pode ser gente. no contexto da clínica, como pode ser em outros contextos. Eu vou trazer Sim, também sim. contexto de escola aqui. Sim, na escola, por exemplo, você pode usar também recursos, né? Porque você não vai trabalhar só com uma criança, vai trabalhar com todos. Como eu falei, a gente, mesmo que a criança seja vítima, de violência, a gente não vai trabalhar aquilo, só aquilo. Então no primeiro dia a criança já chegou, já vou contar. Eu gosto muito de usar. Eu não sei, eu nunca vi alguém fazer isso. Não foi algo no curso que eu fiz, foi algo meio que meu mesmo. Usar uma história, uma metáfora, uma história espelho, sobre a situação ali, história parecida, seja com animal, uma historinha, contar uma historinha para a criança. Só que tem um momento certo de fazer isso também. Não é na primeira sessão, vou contar aqui sobre a história de uma pessoa que sofreu violência. Não! É na parte do momento que você percebe que a criança já fala sem se desorganizar, já brinca, não só para descarregar, mas para, né, para conversar ali através do brincar. Então, eu gosto muito desse recurso, história espelho. Uma vez, uma criança que não saía de casa, já estava há um ano sem sair de casa.
porque já Hum. suspeita de violência e a gente descobriu que realmente era. Na hora que a mãe veio, já gritou pra mim, assim, forte suspeita de abuso. E depois a gente confirmou que foi Tá, então online. peraí. Então calma, vamos lá. Essa Fui parte é muito muito. importante. Essa mãe disse o quê para gritar em você que, pera, eu acho que é um abuso? O que ela trouxe? Que ela trouxe, ó. Nossa, foi muita informação e assim, acho que a pessoa Márcia Ezepaz aí, que já passou pelo curso da Leliane, iria ter esse feeling, esse sentimento aí. A criança já tinha 9 anos, ela estava, na época, 6 meses sem ir para a escola, depois ainda se estendeu muito mais. A criança não se isolava, então ela não saía de casa, não queria interação com ninguém, ficava somente no celular e o abuso aconteceu em jogos online. Ela guardou todos os brinquedos no baú. Então, assim, isso também nos comunica, escondeu todos os brinquedos, fotos de infância. Ela não falava, nunca falou para a mãe sobre o que aconteceu. Isso a gente foi descobrir, foi depois, quase um ano depois, assim, que realmente aconteceu, como foi que ela conseguiu falar. Mas até então, não. Ansiedade, começou a se cortar. Então, foi unindo, sabe? Que Várias idade? coisas. Ela tinha 9 na época que a mãe trouxe. Aí foi, Uhum, assim, uma sequência de coisas, sabe? uhum. E foi assim, não saía de casa. Aí começou a ter, não gostava do o peito, os seios começaram a nascer, ela não queria, ela se escondia. Ela já tinha um corpo mais avançado, sabe? Já tinha entrado na puberdade mais precocemente. Então, ela queria esconder os seios. Ela estava gritando mesmo, sabe? Sem sair de casa, não conversava, se cortava, só ficava no celular. É, o emocional dela estava todo abalado. E aí eu lembro que assim, a gente começou a trabalhar ali, só vinha, ela não conversava, nunca entrei nesse assunto assim, peraí, olha, você sofreu. Não, não, sabe? A gente começa trabalhando com emoções, e aí eu uso, por exemplo, esse baralho de emoções aqui, eu Deixa eu construí, por exemplo. só tirar os comentários para o pessoal ver melhor. Pronto. Esse baralho de emoções aqui, por exemplo, eu construí, eu tenho vários para adolescentes, para crianças, que a gente começa trabalhando, sabe? Como ela se sente. Primeiro a gente vai começar a nomear emoções para saber a parte do medo, a parte da raiva, da ansiedade, tudo isso. E aí a gente vai trabalhando com cartas, conversando. Ela tinha Como é? dificuldade de Mostra aí falar. uma carta para a gente ver como é, para ficar mais Vamos bacana. lá. Uma carta simples, ó. Você já sentiu raiva essa semana? Coisa simples, sabe? Mas Uhum. só que aí você vai trabalhando. Você sentiu raiva na escola? E aí a gente vai discussando sobre situações. Medo. O que você acha que pode fazer quando sentir medo? E aí a gente vai trabalhando. Esse aqui é bem Uhum. simplesinho. Eu tenho outro que fala da família, da escola, da casa, dos amigos. E Uhum. a gente vai trabalhando com dado. A gente joga o dado, aparece qual emoção, aí você tira. Cadê? Mostra aí o dado, por favor. Já tá até surrado esse dado, coitado, porque foi o primeiro que eu Aham. fiz. Todo amassado. Maravilha, E aí maravilha. a gente vai usando, porque assim, não é tratar o abuso, é trazer todas as questões para a criança, sabe? Uhum. Identificar emoções. Então, o que que você acha que vai ser melhor para quando a criança senta na sua frente? Uma criança que já está fragilizada, que está sem saber se comunicar. É você interrogar ela. Olha, e aí, me fala sobre suas emoções, seu medo. Ou você chegar com recursos, sabe? Com carinhas, emoções. Aí usar a caixa, por exemplo, a caixa lúdica e colocar as emoções dentro. Aí a gente vai conversar sobre cada uma que sair. Você trabalhar a respiração na ansiedade. Olha, respira, 3 pausas, respiração 4 por 3. A criança não está entendendo. Então eu uso a respiração estrela, que é, ó, puxou, subiu, puxou o ar, desceu, soltou pela boca. Ou coisa simples, gente, tá vendo que não tem nada demais, né? Puxou, encheu o peito de ar, o pulmão, soltou. Por quê? Elas guardam. Quando elas vêm, elas guardam. E aí, com essa criança aí, depois de um tempo, muito tempo, assim, a gente trabalhando várias questões, você tinha perguntado sobre o porquê também essa mãe, ela trabalhava fora, a menina ficava muito sozinha em casa, com padrasto, com pessoas que poderiam acessar. Então, a gente realmente teve muitos indícios que ela estava em situação assim, e mesmo antes de
de ela ter confirmado, eu precisei fazer a denúncia, porque a gente trabalha isso, né? A gente não faz só Uhum. quando a gente tem certeza, a gente não está ali para investigar. E realmente depois a gente foi confirmado essa questão, infelizmente. E Marina, aí, hum, como você acha que ter conhecimento realmente aprofundado em EZPAS fez diferença, ou faz diferença na tua clínica no que se refere a essas suspeitas, a esse a entender o comportamento infantil e trabalhar as demandas da sexualidade? ai, faz toda, toda a diferença, porque poderia, eu não sei, então, mas eu sinto que se eu não soubesse sobre essas questões, sobre esses sinais, sobre esses indícios, passaria batido. Passaria batido. Eu acharia, tá com problema. E como muitos profissionais que a mãe já tinha ido. É um caso muito complexo que eu até falei, indiquei para a mãe, ela mãe saía de outra cidade para vir até mim. E eu indiquei para ela, vá aí na sua cidade para que você consiga ter mais frequência. E a mãe não ia. E eu não conseguia também deixar, porque a menina já tinha passado por tanta revitimização, sabe? Profissionais falando, ó, você tá dando trabalho para sua mãe. Isso psicólogos, sabe? Profissionais, não era qualquer pessoa. Você precisa ir para a escola, para. Aí falando com a mãe, olha, você tem que ser firme, você tem que levar, você tem que fazer. Eu falei, pera, vamos cuidar do emocional, porque a escola é importante, os estudos são importantes, mas ela não vai conseguir se desenvolver se ela não estiver bem, Uhum. sabe? Não adianta a gente querer demandar algo que ela não está dando conta. Porque na visão de muitos era falta de couro, era falta de punho da mãe. Então, assim, tive que dar de braços dados com a mãe mesmo, de ó, sim, a gente precisa de firmeza, precisa de constância, de consistência, mas também precisa de muito vínculo, muito amor e muita compreensão. Então, entender sobre os sinais, sintomas, esses indícios, o que fazer, porque já havia uma pediatra que ela levou, ouviu todos os relatos da mãe e também ligou o alerta, mas ela não chegou a mais. Sabe, ela interrogou a criança, pediu para a mãe sair da sala, interrogou a criança falou: não, nunca aconteceu. E por isso ficou. Então, assim, não é a conduta certa. Como assim eu vou perguntar para a criança: ah, mãe, sai da sala porque eu tô achando que tem alguma coisa séria. Criança, você foi? Você sofreu Aham. abuso? Ah, não? Então tá bom. Sabe? Então ela queria tirar uma declaração da criança. Não é assim que funciona, sabe? Cadê a Primeiro, é uma honestidade? profissional que a criança provavelmente vê uma vez no mês, assim, quando os pais levam uma vez no mês no pediatra, né? Uma vez no mês, uma vez a cada 6 meses, melhor dizendo. E Quando é olha a lá. criança maior, uma vez por mês é quando é até um ano, né? Uma vez a cada 6 meses. E ainda pede para a figura sair sem ter toda uma técnica que a gente tem na psicologia, já desconectou da criança. Eu não estou Já, a criança segura já com ficou essa com pessoa. medo ali, né? Já ficou com medo. O que que eu vou fazer? Já fica toda recuada e não, o que que eu vou falar aqui? E aí, por isso ficou. Então, quando eu falei para a mãe, olha, infelizmente a gente vai ter que fazer uma denúncia nesse caso, porque acontece. A mãe falou, eu até pensei, mas aí eu não sabia como fazer. A pediatra falou, mas aí ela nunca falou. Então, aí sabe? Então a gente precisa ter esse conhecimento. Se você lida com criança, o básico é entender sobre desenvolvimento infantil, educação emocional e educação sexual. Sem isso, a gente não vai conseguir proteger a criança no sentido integral, porque vai passar despercebido. Na hora que a gente. O profissional, Master Zepaz, ele tem um feeling diferenciado. Já vem a situação, ele já liga um alerta. Não quer dizer que seja, mas o alerta está ligado. Então, Uhum. traz um amparo diferente. E as pessoas, os pais, sentem isso. Já Sim, passaram sim. muitos pais que vieram para ir embora, não ia ficar comigo, mas resolveu ficar porque perceberam, eles trouxeram uma demanda, e aí quando a gente apresenta educação menstrual, educação sexual, eles já, opa, nossa, Que tem isso, eu nem estava olhando essa diferente. questão, sabe? Nossa, mas você já conversou, sua filha tem 10 anos, nunca conversou sobre educação menstrual para preparar ela para esse momento? Não, aí eu falei, olha, aí foi explicando, explicando, eu acho que eu vou trazer ela aqui mesmo. Ah, mas meu plano não cobre, mas eu vou trazer assim mesmo. Porque eles sabem que é diferente o atendimento. E a gente não está focado só no que eles trazem, mas na criança num todo. E aí é que tá, esse olhar precisa ter. Também gosto, por exemplo, eu amo trabalhar a prevenção, gente. Porque a gente precisa trabalhar a Sim, vítima. sim. Sim, sim. Vem e é difícil? É.
mas mais difícil é saber que aquela criança não vai ser amparada. Então, se você tem o conhecimento, se você está fazendo o curso, se disponha a isso. Se prepare, claro, emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente para isso, mas se disponha, porque mais difícil do que tratar uma criança vítima de abuso é ela não ser tratada ou ser maltratada, sabe? Porque uma criança que é atendida por alguém que não tem essa consciência, ela vai sofrer mais, Uhum. provavelmente. Ela vai ser revitimizada, ela vai entrar numa sala para um interrogatório, e não é isso que a gente faz aqui. A gente acolhe a criança num todo, a gente trabalha as emoções, a gente trabalha o cotidiano, a gente trabalha tudo que ela traz ali. E aos poucos, ela vai se abrindo para aquilo, ela vai criando esse processo. Eu gosto, por exemplo, crianças de mais ou menos 10, 9, 11 anos, que a maioria já está ali tendo seu primeiro contato, querendo, gostando de fulano da escola, e geralmente Sim. é muito legal atender crianças, porque a gente é a primeira a saber. Os pais não sabem que eles estão gostando de fulano de ciclano, e a gente tá ali sabendo, né? A Sim, fofoca sim. vem toda ali. E é uma oportunidade. Porque uma coisa é a criança trazer e você ouvir, tudo bem. Mas ali a criança trouxe, nossa, que bacana. Gostar do outro é muito bom a gente, né, gostar um do outro. Mas você sabe o que é consentimento? Você sabe o que é? Aí eu criei esse jogo para trabalhar com as crianças sobre isso. É um jogo de tabuleiro com um negocinho, tem cartas de ação, cartas de respeito, para ensinar sobre o bullying, cyberbullying, sobre privacidade, sobre redes sociais, sobre os cuidados que a gente precisa ter, Ah, relacionamentos então pessoais. fala melhor como é. Então mostra aí o jogo como é. A gente quer ver a Já que você ferramenta. tá, Deixa eu já só que ver tem aqui o tudo isso. pessoal, peraí. Deixa eu ver só aqui se o pessoal quer mais conteúdo ou quer ver mais ferramenta. Vamos lá, gente. Vocês querem que ela mostre esse tabuleiro aí? Como é que usa esse tabuleiro no atendimento de criança? Quem quer, digita aqui sim, tá? Quem quer, Um dia digita eu sim postei aqui, por isso aqui, as pessoas, favor. ai, Marina, você tem aí? Eu falei, não, gente, eu só fiz pra mim, para eu usar mesmo. Não foi nada assim para vou criar um jogo para publicar, não. Foi porque eu achei que seria legal. Isso aqui eu não uso só em consultório, tá? Vamos ver Isso aqui. aqui eu gosto de usar em oficinas com adolescentes, pré-adolescentes. Aham. Monta eles em grupos. Gente, dá super certo e é muito legal. A maioria das crianças de 12 anos, adolescentes, 12, 13 anos, eles não sabem o que é consentimento. Não! Não sabem. Tem adulto que não É sabe! verdade. É verdade. Então, assim, usar ferramentas assim, isso tanto para oficinas, tá, gente? Ah, já vi aqui, todo Quanto no mundo quer. Vai. consultório. Vamos lá. Tá. A gente tem os peões, né, que a gente coloca aqui no início, como qualquer jogo de tabuleiro. E aí, a cada carta que cai, se é pergunta, se é desafio, se é ação, temos as cartinhas. Então, desafio do respeito. Olha, um amigo compartilha que foi tocado sem consentimento. O que fazer? Então, assim, situações que eles podem vivenciar e o que fazer. Aí tem cartinhas de ação. Ó, você ajudou um amigo a sair de uma situação desconfortável. Avance duas casas. Deixa eu ver. Disse não com firmeza em uma situação desconfortável. Avance duas casas. Então, tem volte duas casas, por exemplo, quando invade a privacidade do outro, leu mensagem do outro, publicou foto do outro sem permissão. E aí traz conceitos que às vezes eles nem têm noção. Sabe? Eu invadi a privacidade. Não, mas isso não é invadir. A gente compartilha mesmo. Não, pera. Sabe? A gente tem que fazer isso. E pense e responda, por exemplo, se pudesse dizer algo a todos os adultos, o que seria? Então tem várias Aí cartas, são sai coisa, muitas. viu? Sai Nessa daí coisa, sai coisa, sai viu? muita coisa. E é tão legal porque cria um ambiente seguro. Depois que você já cria um vínculo com a criança, com o adolescente, naquele ambiente eles têm tranquilidade para falar coisas que eles não têm em casa. Então eu gosto de trazer temas e sai coisas assim que você vê a noção de meninos às vezes com ideias de misoginia, de homofobia, então a gente de machismo e a gente pode trabalhar essa temática com eles. Ué, mas por quê? Mas por que que você entende assim? E aí a gente pode trazer uma qualidade de educação sexual muito mais saudável ali. Então, quando a gente atua de forma lúdica, a gente entra em conversas, entra em orientações, entendimento com a criança que elas não conseguem acessar, talvez, numa conversa qualquer. Então, o lúdico, ele faz isso, ele tem esse poder. Mesmo com adolescentes, mesmo com pré-adolescentes, a gente consegue usar o lúdico, né? Através dos jogos, das brincadeiras. Eles se abrem para essa conversa, porque eles querem. Meu filho não quer conversar, meu aluno não liga para isso, ele já sabe dessas coisas.
eles querem, eles só não encontram quem ouve sem julgar e orienta de uma forma adequada sem brigar. Então, quando eles trazem pra gente na confiança de que eles já sabem que eu não vou brigar com eles porque eles têm um pensamento ou uma coisa, algo deturpado. Não, eu vou estar ali ouvindo, entendendo, acolhendo e orientando também. E ter esse espaço, fazer esse espaço, isso para pais, professores, para qualquer pessoa, é muito precioso, porque você consegue ganhar uma pessoa ali, uma confiança, um vínculo, ensinar algo realmente que vai ajudar aquela criança, aquele adolescente a ter uma visão melhor de relacionamentos. Perfeito, a mulher é muito boa, minha gente. Ela faz jus ao master que ela carrega. Olha só, já estão querendo comprar o seu tabuleiro. Tem para Aí. vender? Não, não tem, mas eu posso compartilhar, galera, depois, lá para as masters. Eu não Tá. tenho, porque realmente assim, eu fiz para uso pessoal, não foi com essa ideia. A Liliane olhando assim, já vou fazer para vender, tá, gente? Vai sair a primeira edição. Pronto. Então, aqui, olha, Primeira as edição nossas lançada aí. mentores, as nossas mentores, as mulheres são assim, eu só olho igual a mãe, viu? Ó, Pera, só Marina, você não entendeu tá o que eu quis aprendendo, dizer. mulher? Tem um negócio aí, mulher, um bom negócio, entendeu? Então já vamos, aí vai começar isso na Rocha Mentoring, tá? Que a gente vai trabalhar inclusive com vocês no nosso evento presencial, que está pertinho. Nossa, Dois ansiosa dias aqui. eu vou trabalhar lá com vocês como montar a elaboração de um produto, fazer um produto, a narrativa para vender um produto, como precificar. Vamos sair de lá com o produto pronto, tá? Percebendo? Maravilhoso. Tá vendo, Então, gente? já ainda bem que É você o já falou, diferencial Rocha Mentoring. vou preparar para lançar, porque já tem quem queira. Eu queria um desse para mim também, entendeu? Eu queria um desse para mim também. É Já mesmo, tá Liliane. vendido, entendeu? Então, já vou providenciar, gente. Já vou sair com os kits, assim, as caixas. Ai, ó, quero o jogo estornado, quero comprar, quero comprar, Tá quero vendo? comprar. Olha aí eu perdendo, Liliane. Eu vou usar o meu broche do Rocha Mentoring para isso agora, tá? Vai, você Vou usar vai. minha. Incorpora aí, por Vou favor, porque incorporar, tá, nós somos galera? empreendedoras da causa. Tá vendo? Olha, esse jogo merece estar nas maiores lojas de brinquedos do Brasil. Uhul! Vamos lá, então, gente. Vamos fazer acontecer. Olha, Eita! eu nem falo nada, porque é assim, ó. É, mas é muito bacana mesmo. Eu gosto de usar Olha, esses jogos. infelizmente, como eu saí correndo porque faltou energia e tal, eu não trouxe os recursos lúdicos, alguns que eu queria mostrar pra vocês, mas também nem vai dar e eu queria que a Marina brilhasse aqui, né? Mas Olha, essa é aquela live que tem que ter a parte 2, né? Pra gente parte explorar 2. mais ainda os recursos. Ó, já querem o baralho também, tá vendo, Maria? Tá vendo? Já tem um Tá negócio. tudo. A produção aqui tá alta, gente. Então, é, mas, gente, só para vocês terem ideia que recursos lúdicos, como a Marina falou, ele não faz referência a coisas estrambólicas, sabe? E até muitas mães, tem umas mães, que eu atendi um pessoal bem da alta também, sabe? Elas sabem marca de luxo dos pés à cabeça, elas sabem, eu posso entrar no seu consultório e dar uma olhada? Eu falei, claro que você pode. E ela, eu quero ver brinquedo por brinquedo. Aí eu falava assim, claro, pode vir sim. No final da sessão você pode olhar, não tem problema. Antes eu nunca deixava, sempre depois, sim, por questões simbólicas, enfim. E aí ela falou assim, eu quero. Não, mas são esses brinquedos aqui? Eu falei, sim. Não, não é possível. Não é possível. Meu filho tem vários brinquedos da Fisher Price, da Estrela, da marca não sei o que, não sei o que, não sei o que é um dos Estados Unidos, que é outro do Japão. Tem um brinquedo que, sabe, vai na lua e volta. Mas ele disse que os brinquedos melhores do mundo estão aqui. Mamãe, os brinquedos da minha tia Leiliane são, olha, são muito bons. Meu sonho é ter aqueles brinquedos. É não sei o que, eles chegavam E assim. ela esperando algo da lua. Aham. E aí elas se decepcionavam. Elas se decepcionavam. Os pais, tinham pais também, homens, queriam lá ver. Eles se decepcionavam com os meus brinquedos pelo que a criança falava. Ela não, deve ser, né? E por que isso acontece, gente? É porque mais importante, muito mais importante do que o brinquedo para criança é o brincar.
É Há isso uma que eu ia falar. diferença entre brincadeira e o brincar. O psicólogo, ele não está ali numa brincadeira, ele está executando o brincar. O brincar, ele tem um significado, se a gente fizer 10 lives seguidas só sobre o brincar, numa perspectiva clínica, psíquica da criança, é pouco ainda. Vai ser pouco 10 lives. Sim. Certo? É um tema que eu me debrucei demais. Desde a minha formação foi sobre estudar esse brincar. O que é o brincar para a criança? Então, quando a gente fala de ferramentas lúdicas, o povo pensa que é aqueles brinquedinhos que canta, que Que pula, que tem dança. tudo, né? Não. Gente, teve uma criança que as maiores confissões, ele tinha 11 anos, ia fazer 12 quando chegou para mim, e saiu já com 13. Quase 14. E aí, eu atendi esse menino e qual era o brinquedo lúdico dele que mais acessava as questões inconscientes e traumáticas dele? Bola de papel. E a gente fazia bola de papel e toda sessão, nos 6 primeiros meses, nós jogávamos futebol com bola de papel. É. Às vezes as pessoas realmente acham que é algo mirabolante, não é. Você vê que assim, tudo que eu trouxe, tem mais coisa na clínica, é óbvio, eu não tô na clínica hoje, mas o que eu trouxe é simples, não tem nada Uhum. demais. Eu já brinquei, já fiquei uma sessão inteira com fazendo aviãozinho de papel e jogando aviãozinho de papel. E assim, as pessoas ficam, mas o que que vai dar? É a É isso. criança, a gente tem, a Aham. criança é que dita ali, né? E a gente vai conduzindo, vai observando, orientando. Então, não é a ferramenta não cura sozinha, o que cura é esse vínculo. E às vezes o que a Aham. criança precisa é apenas de alguém que saiba brincar, que saiba escutar o brincar. É Né? porque E assim isso também, hoje a gente está num contexto de que as crianças não estão tendo acesso nem à brincadeira e nem ao brincar. é, Por quê? Porque as crianças, elas não têm no seu cotidiano o encontro com outras crianças. Gente, quando eu era pequena, todo dia eu brincava com minhas amigas na rua. A gente tinha brincadeira de rua, era todo dia brincar de esconde-esconde, brincar de sete cacos, brincar de pega-pega, brincar de matança, brincar. Tinham muitas brincadeiras. Então a gente brincava muito na rua, todos os dias, fora a escola, porque a escola é só o recreio, né? As crianças hoje não se encontram para brincar. As crianças hoje ficam mais brincando, eu brincar de tela, que não conta muito, e tem muita ausência dos pais. Então, nós, como profissionais da psicologia, da pedagogia, professores, líderes de igreja, a gente para um pouco, olha no olho da criança e dá uma atençãozinha para ela, a gente já consegue formar um vínculo. é isso Não é aí. um vínculo terapêutico, né? Essa aliança, esse vínculo terapêutico, que a gente já vai usar outras ferramentas técnicas científicas, mas aquele vínculo básico as crianças não estão tendo. E aí, quando a gente profissional sabe fazer esse vínculo e tem as ferramentas para atuar, a gente consegue lidar com as principais demandas da criança. Por quê? Porque ela traz para a gente. As ferramentas lúdicas, elas são chaves para abrir muitas questões traumáticas da criança. Se tem uma ferramenta lúdica que eu usei muito na clínica e que fazia muita diferença, que eu trabalhava muitas questões profundas, era o pega-varetas. Sim, Pega-varetas é uma uso. clássica. Outra, massa de modelar. Eu investia muito em massa de modelar. Né? E a gente também tinha a caixa a caixa lúdica da criança, que ficava montadinha ali, a gente só guardava e ela voltava a próxima semana e continuava, que é outra riqueza a caixa lúdica. E aí eu tinha também a grandona, bem grande mesmo, assim, a casa lúdica. Então tinha criança que falava, olha, aí vou dar um exemplo para vocês, que inclusive foi uma professora que fez essa dinâmica, a professora fez parte do meu curso presencial em Caruaru, Pernambuco. E aí, pronto, depois acho que um mês e pouco, que ela tinha feito meu curso, perto de 2 meses já, ela manda para mim uma foto de uma criança. Inclusive, eu já fiz um post dessa foto, né? Desse desenho. Mandou o desenho de uma criança, a foto do desenho. Leiliane, pelo que eu assisti na sua aula, foram só 2 dias. O módulo 1, módulo 2, 2 dias.
Pelo que eu assisti no seu curso, eu acho que essa menina está sendo abusada, principalmente pelas reações dela. E eu tô juntando a mudança dela de comportamento desde quando eu fiz teu curso. E tô buscando atrás, antes de fazer teu curso, para eu fazer uma leitura dela a partir do curso que eu fiz com você, que era o curso de Educação Sexual Infantil. E aí, o que que tu acha? Eu falei, olha, Mari, pode ser. Pode ser um abuso mesmo, mas aqui pode ser também porque ela viu os pais fazendo sexo, pode ser porque ela viu alguma pornografia, pode ser porque ela participou de algo, enfim. Mas pode ser também abuso. Ela, o que que eu faço agora? Gente, eu passei uma dinâmica para ela que foi sensacional. Eu vou tentar passar aqui para vocês rapidinho, mas eu quero fazer uma live só com essa dinâmica, como vocês vão aplicar. Eu falei assim, olha, nunca na sala de aula, vamos agora falar de outra situação. Nunca na sala de aula, uma criança revelou abuso, você vai se limitar só a ela. Porque normalmente a Uhum. criança pode contar para outros colegas, ou pode fazer jogos sexuais com outro colega, ou trazer alguma fala para outro colega. A gente pensa que o problema é só da criança, ali a questão que tem que ajudar é só a criança que sofreu abuso. Não, elas compartilham entre si. E aí eu falei assim, então você vai fazer o seguinte, você vai pedir para as crianças desenharem a casa delas, tá? Desenha a casa de vocês, todo mundo aqui na sala, desenha a casa de vocês. E aí vocês vão desenhar todos os cômodos que tem na casa de vocês. Sala, cozinha, banheiro, tudo, 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 tudo. Todo mundo desenhou? Ah, desenhou e tal. E aí você vai fazer algumas perguntas. Qual é o local mais legal da sua casa? Qual é o local que você mais brinca na sua casa? Qual é o local que você mais arruma, mais bagunça na sua casa? E aí vamos levantar a mão, outra vai dizer tal, tal, tal. E aí eles vão colocar a que eu mais arrumo, você vai colocar uma estrela. A que eu mais faço isso, você vai desenhar uma flor. A que eu mais faço isso, você vai desenhar um coração. A que eu mais faço isso, você vai desenhar uma. Enfim, vai fazer um X. E você vai dirigindo isso de maneira bem lúdica, bem lúdica. E aí eu falei assim, e aí você vai fazer, entre essas perguntas, você vai fazer assim. Qual é o local da sua casa que você é mais triste? Que você fica triste, que você não gosta? Ou que quando você tá nele, você não se sente bem? O que aquela criança fez? Aqui. Ela pediu, vocês podem falar aqui. E naquele dia, ela descobriu mais 3 casos de abuso. Naquele dia. Uma falou, eu não gosto disso aqui porque minha mãe me deu uma surra lá. Eu não gosto disso aqui porque meu irmão fica só brigando comigo, não sei o que, não sei o que. É quando eu vou no quarto dele, pega alguma coisa dele, tal. E aí tiveram umas que falaram, olha, aqui foi por causa disso e tal, aqui é porque meu pai fez isso. Uma dinâmica. Não precisou de muita coisa, né? A gente só precisa entender como é que funciona a mente infantil, a gente precisa entender como é que funciona o psiquismo da criança. Então, uma dinâmica dessa não é aleatória, ela tem um caminho. Ela tem um caminho a Uhum. percorrer. E depois que faz isso, o que, é que acontece? E só para encurtar a história, essa criança mesma, ela estava sendo abusada pelo padrasto. Inclusive, quando o conselho tutelar foi lá, um lado do colchão estava mais baixo. Porque quase toda noite o padrasto ia deitar com essa criança enquanto a mãe dormia. A mãe, depressiva, tomava remédio para dormir, ela apagava. Uhum. E ele ia ficar com a criança. E o colchão já estava mais baixo um lado. Entende, gente? Então, a importância de nós profissionais termos ferramentas lúdicas, porque não adianta chegar para a criança e falar: olha, me fala, me conte aqui. Não, Alguém não é de tocou? frente com o Gabi, não é entrevista. A gente vai usar, porque a gente não acessa a criança como, com a potência que podemos acessar, com conversa, mas com ferramentas lúdicas. O cérebro ele é acessado, as emoções são acessadas, as questões mais íntimas são acessadas. Então, assim, existem várias ferramentas, né? Várias ferramentas de se Uhum. trabalhar. E por isso que na, na certificação a gente oferece um livro de ferramentas. E eu acho muito interessante que, assim como a Marina desenvolve outras ferramentas, as massas EPAs se inspiram no que a gente entrega e já fazem outras. A outra se inspira na outra, que já faz outra, a outra se inspira na outra. É, E as ferramentas lúdicas vão brotando assim no meio multiplicam. das EPAs, que eu fico muito orgulhosa. É muito bom. É E porque a você é gente uma acaba delas, né, tendo, né, Marina, que gosta do uma lúdico, né? inspiração mesmo, né? A gente acaba se inspirando e, opa, por que não fazer algo assim? Né? Dentro disso que você estava falando sobre a casa,
a gente trabalha, quando a gente trabalha as emoções com a criança, também é uma oportunidade. A gente não vai perguntar diretamente, mas quando a gente fala assim, uma coisa que te deixou feliz e que você não gostaria de nunca esquecer, que gostaria de lembrar para sempre. Aí ela vai falar do dia mais feliz da vida dela. E aí quando você joga para o triste, ou para o medo, ou para a raiva, uma coisa que aconteceu que você gostaria que não tivesse acontecido, também abre espaço para ela falar. Muitas vezes, se a criança não estiver pronta, ela vai falar, não lembro. Né? E tudo bem, você não vai ficar pressionando, né? Mas aí você vai voltando de vez em quando para abrir espaço para a criança falar. Então é Uhum. importante ir no ritmo da criança, usar o lúdico, né? O lúdico regula o sistema nervoso, traz segurança para a criança e devolve o controle da narrativa também para ela, para que ela fale. Então, a Liliane falou, nós podemos conduzir a sessão, preparar? Devemos preparar uma sessão, preparar, trazer Claro. as ferramentas, mas a criança também vai ditar o ritmo. Isso aqui ainda não quero. É respeitar isso, sabe? Às vezes, na nossa ansiedade, cumprir metas, devolver, dar uma devolutiva para os pais, tomar cuidado para não atropelar a criança, porque o objetivo ali é amparar a criança, né? Ela é o centro aí da nossa conversa, de tudo que a gente está falando. Não esquecer isso. Perfeito, Marina, perfeito. Gente, eu fiquei devendo para vocês, não foi o tripé lá de atendimento de pais. Verdade. Ainda bem, eu estava esquecida, mas lembrei aqui agora. Eu vou falar rapidinho aqui, Marina também pode falar junto, que os Masters de Pais sabem de qual é salteado. E a gente vai dar a oportunidade aqui para duas perguntas, tá? Duas perguntas, quem já estourou o tempo. Duas perguntas, então coloquem aqui enquanto eu explico para vocês. Então, recebeu pais, não importa a demanda, mas principalmente abuso sexual ou demandas da sexualidade infantil, como meu filho está se masturbando muito, meu filho praticou jogos sexuais com outros, meu filho, enfim, demanda da sexualidade, abuso sexual ou qualquer outra, mas principalmente essas, os pais chegam mais esperados. Então, o que acontece? Qual é o erro que muitos profissionais cometem? Não importa se é psicólogo, não importa se é professor, não importa a sua profissão, é chegar dando lição de moral nos pais. Tá, mas por que você não olhou? Olha, você tá fazendo o que tem que ser feito? Seu filho não tá muito na tela? Olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, os pais, eles estão cansados, eles estão desorientados, eles não têm conhecimento básico sobre desenvolvimento infantil e sexualidade. Então, eles estão, muitos até, estão assim, gente, como é que eu posso falar para vocês? A situação de abuso cruzou com o abuso que o pai ou a mãe sofreu. Então, eles estão com traumas cruzados naquele momento. Uhum. Porque é muito difícil. Tem mulher que não foi abusada, mas a maioria foi abusada, infelizmente. De cada 10 mulheres, 8 foram abusadas. Então, para ter trauma cruzado, é muito fácil. Muito fácil. Então, quando a gente recebe pais, o que a gente tem que fazer? Seguir três passos fundamentais. O primeiro é o acolhimento, que Marina tanto falou aqui. Então, primeira coisa, chegou algum pai com você, você vai acolher. Como é que a gente acolhe, gente? A gente escuta, sem interromper, sem fazer perguntas constrangedoras. E a gente fala frases como: imagino como esteja sendo difícil para você. Eu imagino que você esteja fazendo o seu melhor. Olha, pode contar comigo. Eu vou estar junto com você a partir de agora. Realmente não é uma situação simples. Mas que bom, você já é um pai, uma mãe diferenciada. Só de estar aqui procurando ajuda, buscando conselho. Quem dera eu que a maioria fizesse isso, eu tivesse condição para fazer, que muitos querem, mas não tem condição. Então, só de você Eliane, estar aqui é uma grande oportunidade. Então, esse acolhimento é fundamental para a pessoa se sentir segura em você. nessa parte, uma outra coisa que os pais trazem quando a criança foi vítima é muita culpa. Eu não protegi a minha criança. E aí, Uhum. esse acolhimento, gente, é tão imprescindível que você vai falar só de você ter ensinado a sua filha sobre educação sexual, ajudou para que ela falasse para você e impedir que acontecesse. Então, já foi uma forma de proteger. Só de você trazer para a gente aqui, fazer a denúncia, você já está protegendo, né? Uhum. Esse amparo, ele é necessário porque os pais também estão lidando com desinformação e com sentimento de culpa. E a gente Uhum. precisa dar esse amparo. E isso traz segurança emocional para eles. Pode continuar. Exatamente. Então, é o primeiro ponto. O segundo é psicoeducação ou informação, orientação. Então, depois que você acolheu, até o cérebro já vai estar mais pronto, de acordo com a neurociência, para aprender. Porque um cérebro aflito, muito triste, com muito medo e muita raiva, ele não consegue aprender porque o córtex pré-frontal está
sequestrado pela amígdala, pelo sistema límbico. Então, acolheu, nossa. Por quê? Porque a sociedade, qualquer coisinha, julga pais. Então, só de ter um profissional que acolhe já é um diferencial para ele. Ele já passa a confiar mais em você. E aí você vai e orienta. Olha, então nessa situação, a situação que é a situação de masturbação quase compulsiva ou compulsiva, ela acontece por N motivos, por esse. Aí, por isso que é importante você ter conhecimento, né? Esse motivo. Você pode agir assim, assim, mas me conte mais, como você agiu e tal. Ah, eu fiz tudo errado. Então, olha, você fez o melhor, você fez o melhor dentro do que você sabia, dentro do que você podia, dentro do que você conseguia. O que importa é a partir de agora. Vamos lá, vamos juntos. E aí vai trabalhando com os pais a orientação. Orientou os pais, aí responsabiliza. Olha, o bom dessa história toda, eu falo bem sempre para os pais, o bom dessa história toda é que as decisões estão contigo. Nós temos como pais o privilégio de sermos responsáveis pelos nossos filhos. Imagina se não dependesse da gente. Que bom que a mudança depende da gente. Então você tem um superpoder. Sabe qual é o superpoder que você tem? Responsabilidade sobre seu filho. Imagina se você dependesse de outra pessoa para poder mudar a realidade hoje. Não, é tua essa responsabilidade. E ser responsável pelo seu filho é o maior privilégio. Porque você toma as decisões. E agora você está aqui buscando mais apoio para tomar melhores decisões com seu filho. Olha só que maravilha essa responsabilidade. Porque muitas vezes o profissional fala, você é responsável pelo seu filho. Assuma essa responsabilidade como uma cobrança. Gente, responsabilidade não é uma coisa ruim, é um privilégio. Então, a forma como a gente tem esse trato com os pais vai fazer com que os pais confiem na gente e confiem os filhos deles na gente, com a gente. Por quê? Porque a terapia com criança só funciona se os pais gostarem do terapeuta. Se os pais gostarem do terapeuta, ele vai deixar. Se ele não gostar, ele vai tirar, ele vai faltar, ele vai atrasar, ele vai dizer que não tem dinheiro. Uhum. Entende? Então, a primeira transferência que acontece é entre terapeuta e os pais. Porque a criança não pode vir por ela só. A criança não pode ir para a escola por ela só. O pai vai trocar de escola se ele não gosta da professora. Então, já é provado que quando os pais gostam do professor e gostam da escola, a criança aprende mais. Por quê? Porque ela não vai ficar ouvindo no carro coisa negativa de que aquela escola é um saco. Mas também esse professor. Isso atrapalha a criança a aprender. Entende? Então, se Sim. atrapalha na escola, que é algo obrigatório, você imagina na terapia que não é obrigatório, assim, por lei. Então, vamos lá, o tripé rapidinho. Cada tripé desse, cada ponto desse tripé, gente, dá umas 5 lives também. Sim. Primeiro é o quê? Acolhimento, Acolhimento, psicoeducação psicoeducação. e responsabilização. Tá bom? Perguntas, Marina. Ó, Excelente. tem novidades para o Maio Laranja? Vai ter algo Sempre, né? incrível no Maio Laranja, algo Maio incrível. Laranja é o mês das Masters e Paz, né? É, Aqui na cidade a gente está, eu estou montando um evento, o congresso, né, Aquarela, que vai acontecer em fala. abril, aqui em Mariana, em Minas Gerais, gente. Então, quem estiver próximo, já seja convidado. E é justamente para preparar para o Maio Laranja, pais, profissionais, professores, para falar sobre o desenvolvimento infantil, sobre vínculo, sobre proteção, sobre educação protetiva também. Que a gente entende, quem é Master Zepass, quem segue a Liliane já entende que informação é proteção, informação protege. Então a gente precisa disseminar e compartilhar mais e mais. Nesse evento também, no Congresso Aquarela, a gente vai lançar o livro A Luz que Voltou a Brilhar. Eu ainda não compartilhei a capa, vou revelar a capa para vocês em breve. Mas tá lindo, né, Leliane? Tá Já tive muito. o aval da Gente, Leliane, gente. O livro foi todo corrigido pela mentora maravilhosa. gente, o livro tá sensacional, de emocionar. Lindo, lindo. Para você usar na clínica, na escola, consultório, igreja, com seu filho em Oficina. casa. Sim, ele Meu tá Deus. maravilhoso. E junto com ele, porque a gente já pensa no lúdico, já pensa nas oficinas, já pensa em tudo, eu estou preparando palitoches para usar como recursos na contação de histórias, sabe? Com os personagens. E vai ficar lindo, gente. Vai ser maravilhoso. Bom, Vai bora lá, sim. Leile. Pode continuar. Ai, que lindo. O que fazer quando os pais se recusam a deixar o filho sozinho com o profissional? Boa. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Vamos finalizar com essa, porque nosso tempo já tá. Você quer começar, Marina? Quer que eu comece? Você que sabe. O que fazer Bom, quando os pais eu não nunca querem que, tive. né, deixar sozinho?
Na verdade, assim, eu nunca lidei com pais que se recusassem. Já foi ao contrário, a criança ficar insegura, porque criança menorzinha, ficar insegura de entrar. E aí eu convidei os pais para entrarem. Então eu convidei eles, falei assim, olha, podem entrar. E depois, se você vê que a criança está mais tranquila, já pegou confiança, pode sair. Eu não vejo problema. Mas tem profissional, tem situações que talvez, né, exigir a ausência dos pais, no caso da vítima, por exemplo, a criança ficaria mais à vontade. Então, é, por isso a importância da anamnese. Talvez se você já trouxer essas questões, como funcionam os atendimentos, como serão, como será o processo, você já prepara essa família para o que vai acontecer depois. E aí, se eles Uhum. concordam ou não com sua forma de atender, aí é o que vai definir se eles vão querer fechar com você ou não. Mas explicar o seu processo, a forma como você atende, é fundamental. Sim, e inclusive atendi muita criança, então tiveram duas mães que falaram assim, olha, eu quero participar. Aí eu falei, pode participar, você não pode de todas, tá? Sim, Porque não vai funcionar para sua criança em todas, mas se você quiser, não, eu quero ver como é que funciona, eu quero ver como é que ela vai ficar e tal. Aí eu falei, primeira olha, só, sessão, geralmente, né, Leiliane? É só aquela que ambientar. Então, beleza, pode ficar, mas depois sai. É só uma insegurança dos pais, muitas vezes. Eu falei assim, ó, agora tem um detalhe, a sua criança nunca se comporta quando você está do que quando você não está, porque é diferente, né? O ambiente muda, enfim. E aí, já que já tocou nesse assunto, eu quero trazer algo muito importante para vocês, sabe? Mesmo antes de eu vir para a internet, eu já concordava que todos os consultórios, não só de psicólogos, analistas, terapeutas, mas de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfim, todos eles tinham que ter duas coisas. Por quê? A gente já viu psicólogo abusando criança, a gente já viu fonoaudiólogo abusando criança, dentista abusando criança, vários profissionais, terapeutas ocupacionais abusando criança. É só colocar no Google, psicólogo abusou criança no consultório. Tem, certo? Então, como a gente trabalha a proteção da infância, o que é que eu defendo? Eu defendo isso. Eu defendo que as portas dos consultórios tenham um vidrozinho, certo? Que quem tá dentro não vê quem tá fora, mas quem tá fora vê quem tá dentro, para que os pais não fiquem olhando e a criança tire atenção. É. Ou uma câmera sem som. Porque é o seguinte, gente, quando a gente fala de proteção à infância, os casos são raros de abuso que chegam pra gente? Sim, mas se o risco é para uma criança, a gente tem que quebrar esse risco. A gente tem que quebrar esse risco. Então, tem muito tempo que eu defendo isso. Por quê? Porque, de fato, meus amores, não vai funcionar a psicoterapia infantil com os pais presentes. Não vai funcionar como ela funciona. Jamais! Não vai. A presença dos pais coíbe até a gente acessar, porque os pais têm uma presença mais forte que a nossa. Então a gente fica ali mais de plateia, porque vai recorrer à mamãe, vai não sei o quê, entende? Então não vai Sim. funcionar. Isso é clássico. A gente sabe disso. Agora, não vai funcionar, então é melhor. Então não vou levar meu filho para terapia. Não, não pode ser uma opção isso, se seu filho precisa de terapia, não pode ser uma opção. Só que também não é uma opção deixar a criança mais vulnerável. Não é uma opção. Logo nesse mundo louco que a gente está vivendo, entende? Então, assim, eu defendo isso para a segurança dos pais. Agora, assim, a maioria dos pais que levam para psicólogo, leva para você, psicanalista, e tal, eles confiam na gente. Sim, Só eu que nunca tive tem. problema quanto a isso, A não. maioria não, a maioria não. Só que tem uns que são mais assim, falam assim, olha, Leiliane, eu temo. Eu falei, olha, você não é louco, você não é neurótico, você não é Tá certo. paranoica. Não, não é, porque isso pode acontecer, inclusive, é só colocar no Google que você vai ver o que acontece. Então, eu hoje, por exemplo, hoje, se eu tivesse criança, eu ia procurar alguém, eu ia sugerir, eu ia. E assim, tem profissional que vai dizer, não, eu não vou fazer isso. E se você quiser é comigo assim, eu não vou fazer isso. Mas é uma preocupação minha. Pensando em todas as crianças, porque eu conheço o trabalho da Marina, eu conheço o trabalho de vários masters de paz, sei que isso nunca vai acontecer, muito pelo contrário, elas vão ensinar a criança a proteger mais. Mas eu vou confiar em todos os psicólogos, todos os psicanalistas, terapeutas? Eu não posso. Isso é ser muito inocente. É ser É, muito inocente. Se pai é o que mais abusa, eu vou confiar num profissional? 100% fechar o olho? Não é prudente, meus amores. Não é. Então, eu acho que já os conselhos, eu já acho que os órgãos, né? O Ministério da Saúde, inclusive, enfim, deveria levantar uma resolução, né? Ter uma resolução
para essa proteção à infância. Porque você entregar o seu filho para um total desconhecido. É tanto, gente, que qualquer consulta médica, a criança não pode estar só. É proibido. Ela tem que ter um acompanhante. Só que em terapias não vai funcionar tão bem. Pode funcionar alguma coisa, funciona, mas não tão bem como deveria. Então, o que a gente faz? Que tem um acompanhante olhando. De Olhando. Ah, fora. Leiliane, mas se eu desconfio de um psicólogo, eu não vou nem levar, eu vou levar no que eu confio. Sim, mas às vezes é o que você confia que pode, né? A gente está num mundo complicado, né? Então, é Exato. justo essa insegurança dos pais. É importante Uhum. tranquilizá-los, mas, claro, se tivesse essa opção, seria muito mais tranquilo para eles. Eu nunca tive Exatamente. problema assim, às vezes a criança fica insegura. Aí a gente convida os pais para estarem ali num primeiro momento, Uhum. depois sair. Ou às vezes os pais também, pode, como a Leiliane falou, entra, pega a segurança, tchau, viu? Fica lá fora. Uhum. Exatamente. Deu a hora. Marina, querida, gente, quem gostou da live de hoje? Quem quer uma parte 2 dessa live de hoje? Quem quer, digita eu aqui. Quem quer uma parte 2? Eu fiquei com vontade, assim, com gostinho de quero mais. Eu fiquei com Eu um acho que gostinho a de gente quero sempre mais, fica, assim. Leliane. Você Essa sabe já quem tá aí fala de na gente. Você política? entrou nesse assunto, a gente já fica assim, quero mais, porque a gente ama falar sobre o assunto, né? É uma paixão Verdade. também. Verdade, gente. Marina, eu quero que você resuma aqui em algumas palavras o que é para você ser Master Ezepaz. O que é para você ter acesso a esse conhecimento? Palavras, poucas palavras, né? Bom, para mim, ser Master Paz é me unir a um exército de proteção à infância, que escolheu proteger a infância. Eu até brinquei com a Mayara esses dias que eu me sinto uma Power Ranger. Eu sou É, a rosa, mentira. viu? Eu sou a Ah, rosa. olha, não pode. É como se a gente realmente se juntasse com pessoas potentes que vamos fazer. Não é fácil, não, mas a gente escolheu por propósito. Então, acho que uma palavra que define muito é propósito, encontrar um propósito, uma missão e servir com o conhecimento que a gente busca, com a capacitação que a gente busca para construir esse mundo melhor. Tem uma música que fala que pede para que haja mais amor a começar em mim. E é sobre isso. A gente vê o mundo difícil, tererê. Vamos começar em nós. A mudança começa em nós. E a gente vai provocando. Talvez seja um trabalho de formiguinha, mas se você pensar no exército de formiguinha, que é o exército de Master e Paz, olha quantas pessoas já são alcançadas. Então, é devagar, é difícil, mas mais difícil é se não tivesse nenhuma, né? Então, poder pertencer a esse grupo, para mim é uma honra, é um privilégio, é um amor, é uma paixão, e é propósito, e é a minha missão. Ah, que lindo. E assim, a gente quer alcançar muitos e muitos mais, mas eu fico muito feliz porque a cada ano a gente vai batendo recorde de pessoas alcançadas presencialmente pelas Masters e Paz. Ano passado foram mais de 140 mil pessoas alcançadas Uau! pelos Masters e Paz, presencialmente, fora a internet. E eu nem coloquei os meus aqui, os que eu alcancei em palestra e tal. Enfim, então a gente vai chegar, eu quero chegar a 1 milhão de pessoas por ano alcançadas presencialmente pelos Masters e Paz, pelos especialistas da certificação Master e Paz e pelas Rochas Mentores, né? E Com qual o teu certeza. conselho, Marina? Qual o teu conselho para quem está assim, não sei se eu vou para a certificação Master e Paz, se eu faço a pós e Paz. Qual é o seu conselho para esse profissional que está aqui assistindo a Gente, é até gente? difícil, porque eu sou suspeita, né? Eu fiz o de paz, o treinamento, depois eu fiz a certificação, a pós-graduação, estou na mentoria, então, né, gente, se joga, sabe? Se é o teu chamado, se você sentiu o fogo queimar, e eu lembro que em lives que eu assistia da Leliane antes de entrar para o primeiro curso, ela falava, você sentiu o coração queimar? E o coração estava queimando, minha gente. Então, eu falei, vou, eu vou. Ah, mas o curso, eu não tenho valor para o curso. Gente, vai dar, vai, porque a gente sempre consegue, a gente já viu, a Lilian já mostrou várias formas que as pessoas não tinham como e conseguiram, porque quando a gente tem um objetivo, um propósito, uma meta, as coisas acontecem. E quando você entra, você não sai mais. Quando você entra, você quer entrar mais, vai mais fundo, vai mergulhando nesse rio aí que é a proteção à infância. E esse conhecimento é um conhecimento que salva. Quando você vê o quão
É maravilhoso esse trabalho. O quantas pessoas você consegue alcançar em uma oficina, crianças sabendo se protegerem. Gente, não tem Uhum. nada, nada melhor que isso. É Sabe? Eu gostoso. já fiz palestras assim, gratuitas, que eu falava, gente, eu tô tão bem paga nessa palestra, sabe? Sim, Só sim. de ver aquelas crianças sabendo cantar uma música de proteção à infância, sabendo sobre seus corpos, é muito gratificante. Eu acho que não tem uma missão mais linda depois da maternidade, é essa, sabe? De poder servir ao outro com conhecimento, com proteção. Então, se há alguma dúvida, ouça o conselho de quem já está dentro, de quem já entrou, já mergulhou, já experimentou e já foi mais além. E pode vir. Vem que esse exército vai só aumentando. E se de preferência, se sentir mais ainda um pulsar mais forte, Rocha Mentoring. Ai, Marília, sensacional estar com você. Muito bom. Você realmente domina o assunto da clínica, domina o assunto das ferramentas lúdicas. Você realmente é Master, Master, Blaster, Mega, Power. Aprendi com a Power Ranger! melhor! Aprendi com a melhor! Deus abençoe grandemente. E quando Amém. lançar o livro, a gente vai fazer uma só pro livro, tá? A gente fala Vamos. só do livro, porque o Uau. livro. Gente, vai ser best-seller. Não tem como. Best-seller, Vai gente. ser best-seller. Ele tá sensacional falando pra você. Eu sou chata com escrita, viu? Eu sou chata, tanto que ela mandou lá no grupo da Rocha Mentor e eu falei, Marina, eu vou fazer algumas observações. Observações, e maravilhosas observações. Eu falei assim, ó, vamos, isso, tal. Já tava maravilhoso, já tava lindo, né? Então, assim, eu quero sim fazer contigo uma só do teu livro. E depois a gente pode fazer uma com mais recursos ainda. A gente falar mais de mais recursos, Sim, trazer outros meus, trazer outros seus, detalhar mais e detalhar trazer. Eu vou. mais. O próximo a gente monta faz na clínica, que aí eu já mostro tudo. Vou abrir o Perfeito, espaço. perfeito. Obrigada, meus amores, que ficaram até aqui Obrigada, nesse gente. momento. Olha, toda terça e quinta de hoje até março, nós estaremos aqui com Hora Exepaz, para você conhecer muito mais sobre educação sexual e emocional, prevenção ao abuso, e para você também conhecer as masters, que são maravilhosas. E também os masters, tá? Vou marcar com os meninos também. São poucos meninos, mas nós temos meninos nessa causa. Marina, querida, gratidão. Obrigada, Muito bom Meliane. aqui estar com você. E para você que quer entrar no GEP, eu esqueci de falar, que é o grupo de estudo profissional gratuito. É só você digitar aqui grupo, tá? Digita nessa live aqui grupo e você vai receber no direct o link para você entrar no grupo do WhatsApp. Beijo. Tchau, tchau. Tá, Valeu, gente. gente? Deus abençoe vocês.